Começou! Começou! Estamos começando mais um Papo Feminino. É isso, e hoje a nossa convidada, ela é uma nutricionista que há muitos anos uniu sua paixão por cavalos a um esporte para poucas mulheres. E ela é mulheres, olha só. E ela é vaqueira. Massa, né? Massa demais. Massa. E mesmo que hoje é uma prática que já tenha se tornado uma profissão, né? Ela já é uma profissão, para alguns é um hobby. E para ela é um hobby. Hoje nós vamos conhecer o universo das vaquejadas na visão de uma mulher que participa dessa atividade cultural por amor e que já foi premiada várias vezes. Que chique. Massa, o nome dela é Iracema Marques. Excelente, né? Então, gente, vou querer primeiramente dar boa tarde Boa para tarde, vocês. Bem-vinda ao Papo Feminino E Iracema. agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E espero que receba outros convites para vir outras vezes. Né? Perfeito, vamos bater um papo aqui muito bom. Eu tenho muita dúvida, muita curiosidade sobre esse universo da vaquejada, né? Como é que começou para você? Assim, na verdade, tudo começou na minha infância, né? A paixão por cavalos. O meu avô tem uma fazenda aqui próximo. E quando eu era pequenininha, eu sempre ia passar as férias com meu pai, né? Meus pais são separados. E lá sempre eu brincava e tudo. Quando eu completei 6 anos, o meu pai me deu um cavalo de presente. E me ensinou a montar. E daí pra frente, minha paixão foi só aumentando cada vez mais. Aprendi a andar de cavalo assim, de uma forma muito impressionante, muito rápida. Até hoje, meu pai, às vezes, quando sai com a gente assim, nos lugares, ele fala que até hoje é impressionado pela rapidez que eu aprendi, né? Tão pequenininha, já parece que já conheci, já tinha... Parece que já vinha de outras vidas isso aí. Então, assim, aí, como pequenininha, sempre ia brincar na fazenda, ficava montando e tudo. O tempo foi passando e aí eu comecei a conhecer pessoas que gostam da vaquejada, né? Que praticam esporte e tudo. E aí eu decidi, o meu cavalo, quando eu era pequeno, o cavalo morreu, né? E aí eu dei uma afastada, mas aí depois a paixão continuou, né? E aí quando eu completei 22 anos, eu comprei um cavalo, outro cavalo. E aí comecei a montar só mesmo para passeio, só para passear, dar uma volta e tudo. E depois eu tava achando que aquilo ali era pouco. Eu queria uma coisa mais emocionante, né? E aí comecei a ir pra vaquejada, comecei a fazer amizade e tal. E comecei a treinar. E aí começou muita gente me incentivar e tal. E eu tava gostando, e aquela empolgação toda. Quando menos esperei, eu já tava na pista de vaquejada, competindo já. Muito massa, né? E ela fala com um brilho no olhar. Você Sim. percebe que ela tem assim, um brilho no olhar falando sobre isso. E assim, eu conheço a Iracema desde criança, ela sempre teve essa paixão mesmo por cavalos. E ela sempre falava sobre isso, né? E eu queria saber de ti, Iracema, com relação aos treinos, tem algum lugar específico para fazer isso? Ou tem que ter só uma fazenda ou tem um lugar mesmo para fazer esses treinos com o cavalo para poder fazer a vaquejada, participar de vaquejada? Não, assim, em qualquer parque de vaquejada ou qualquer local que tenha uma pista apropriada, né, pro treino, a gente pode treinar. Aqui em Teresina, eu ainda não sei se tem um lugar assim que, tipo, você vai pra treinar, que seja assim, tipo, você aluga, alguma coisa assim, eu não sei. Porque os meus treinos, durante essa trajetória toda, eu fiz amizade com muitas pessoas, eu sempre tinha lugares pra ir, que o pessoal me chamava, os amigos me chamavam e eu ia treinar. Mas, assim, um lugar específico, eu acho que ainda não tem, não. Não tem, né?
Mas E é interessante. eu achei engraçado ela dizer que com 6 anos ganhou um cavalo. É que nem a criança ganha bicicleta. Ganhou um cachorro. Ela ganhou um cavalo Pois e é. logo aprendeu. Foi. Achei massa. Foi desse jeito. E aí, como era o nome do teu cavalo? Era macho, era fêmea? Era macho, era Asa Branca o nome do meu cavalo. Asa branca. Porque ele era bem branquinho. Oh, minha gente. É, Mas Ele ele era, disse cavalo óbvio que é macho, né? é Porque ele era de raça. Não, era um cavalinho pé duro misturado de meio sangue que a gente fala. É, mas pra começar tá bom, né, não? Mulher, mas aí pra mim aquilo ali foi assim a melhor coisa do mundo. Ele viveu quanto tempo? Ele viveu uns 10 anos. Oh, deve ter doído muito quando ele... Foi. Qual é a faixa de idade de cavalo? Fica até quantos anos? Média de vida. Eu acho que cavalo fica até uns 25, 30 mesmo? anos, eu acho, dependendo do trato que ele tem, né? Ele pode até durar mais um pouco. E aí depois quando você foi comprar o outro, né? Aí já foi atrás de um no intuito de já disputar, né? Usar ele. Então, o nome do meu primeiro cavalo que eu comprei para competir era Pincel, o nome dele. Um cavalo lindo, branquinho também, bem mansinho, que me indicaram, né? Um amigo meu indicou e eu fui e comprei para dar início, né? Começar a treinar. Aí, à medida que eu fui evoluindo, eu já não queria mais o Pincel, eu já queria outro cavalo mais arisco. Aí, comprei outro cavalo, quer dizer, uma égua. O nome dela era Cabeluda. É um nome esquisito, né? Mas eu já comprei ela com esse nome. Daí eu não podia mudar, porque ela já estava acostumada a ser chamada Sim. por esse nome. E aí eu deixei o Pincel mais de lado e comecei a treinar mais nela. E aí fui indo até o final com ela. Eu tive outros cavalos, mas era cavalo de esteira. Que no caso é o cavalo que ajuda o de puxada, o de esteira, né? Comprei porque tem que ser os dois. Na hora de competir tem que ter os dois. Mas assim, para o meu uso mesmo, para os meus treinos, foi o Pincel no início e depois foi a Cabeluda. E a égua realmente é a que faz melhor do que o cavalo nas competições? Ela era bem melhor do que ele. Mas normalmente o pessoal usa égua ou cavalo? Ou não tem esse negócio? Não tem isso, não? Não. Geralmente, assim, pra quem não vou dizer que é mais inteligente, mas assim, tem um ditado que diz que quem tem égua não compra cavalo, né? Porque a égua você pode botar ela com cavalo de raça e pode tirar um potro e ali vale muito dinheiro. Então, assim, geralmente eu acho que as pessoas preferem égua. Eu prefiro égua. Se for comprar cavalo macho, geralmente a pessoa só escolhe quando ele tem um papel, quando ele é puro, de origem, né? Que aí ele vai servir, mas é mais para reprodução. Não é tanto para competição. Para competição, às vezes, não é nem bom, porque cavalo inteiro, que a gente fala, ele dá muito trabalho. Geralmente ele é mais valente, é mais arisco. Ele quer brigar, ele quer sair doido. E aí, geralmente na vaquejada a gente não quer um animal assim para dar trabalho, né? Que é um ambiente que tem muita gente, muita criança, Sim. E aí, para evitar acidente, a gente prefere mais uns cavalos mais tranquilos. E quando é que começou esse lance da vaquejada pra ti? Quando você começou a praticar e disse, não, eu tô pronta para disputar agora? Então, eu comecei, como eu te falei, com o Pincel. Comprei ele, eu tinha 22 anos. E aí comecei treinando devagarinho. E aí fui pegando algumas quedinhas, né? Porque a gente só aprende assim. E fui perdendo o medo. No início eu tinha muita vontade, mas também tinha aquele medo. Mas aí com o tempo, os treinos foram evoluindo. E a gente vai perdendo o medo.
e tudo, vai ficando mais confiante. Tem também a questão da conexão com o animal, que isso aí existe. E é muito importante isso aí. E aí, com o tempo, eu acho que depois de uns 7 meses treinando, no início, aí eu fui para minha primeira competição. Onde foi? Eita, agora tu fez uma pergunta difícil. Eu disse que tinha que pensar. Eu disse. Pois é. Pensa bem, pensa bem. Mas Lembra o ano? Que ano foi? Não, o ano eu não lembro. Mas foi numa fazenda de um amigo meu ali na Estrada de União. Foi lá, ele... Na verdade não era nem uma vaquejada, porque lá é um sítio particular, e ele fez uma pista lá e ele queria fazer a inauguração dessa pista. Então ele convidou só os amigos, né? Então não era nem uma vaquejada, assim, vaquejada é aberto para todos, né? Lá era mais assim, selecionado. Chamou só os amigos. E aí foi lá que a primeira vez que eu competi. Massa. Eu fico imaginando o universo masculino, né? Porque são muitos homens, né? Sim. Nessa atividade. E aí você chega lá, mulher. E aí tu já passou por alguma situação... Compete de igual para igual? Então fiquei assim, doida pra saber como é que funciona. Pois é, assim, a gente pode competir, porque na vaquejada tem as categorias, né? Tem a categoria Master, tem a categoria aspirante, tem às vezes intermediário, tem amador, tem profissional e tem a feminina. Então, assim, hoje em dia tá mais assim, as meninas estão correndo mais na categoria delas, né? Que é na categoria feminina. A gente já conseguiu esse espaço de ter uma categoria só nossa. Mas assim, isso aí também não empata. Se um dia eu quiser correr em outra categoria que seja com os homens, para competir com eles. Sim, né? Interessante. Aí, assim, não tem problema nenhum não, mas dificilmente isso acontece. Como a gente já conseguiu a nossa categoria, esse espaço, geralmente a gente corre mesmo na nossa categoria. Mas já teve algum homem olhando torto assim pra vocês? Mulher aqui. Isso aí não sabe não. Não, no início tinha, mas hoje eu acho que eles já até acostumaram, porque tem muitas vaqueiras, apesar de ser uma coisa assim, que muita gente acha que meu Deus, né? Mas tem muitas, e cada dia está crescendo mais. Do tempo que eu comecei a participar, a competir, às vezes eu fico olhando uns vídeos, assistindo umas vaquejadas. Nossa, tem muitas meninas que estão começando agora, que eu nem conheço. Digo, meu Deus, mas está crescendo. E eu fico feliz com isso, né? Porque no início era bem complicado. E como foi nos treinos, né? Como é que você começou ali a treinar? Tinha alguém que te ajudava? Você foi sozinha? Não, tenho um amigo que eu considero meu irmão, que foi uma pessoa que foi assim primordial para mim, me ajudou muito. E que era quem cuidava dos meus cavalos também, né? O Cleito, o nome dele é Cleito. Chamava ele de Neguinho, que ele é bem baixinho, moreninho. E todo mundo chamava ele assim, né? Não é porque eu tenho preconceito, não. Mas é porque todo mundo já chamava ele assim. E ele foi a pessoa que me ajudou muito. Ele já era muito mais experiente do que eu, né, na época. E aí ele foi quem me incentivou, ele foi quem fez todo os trâmites, a negociação para eu poder comprar o pincel, que foi o primeiro cavalo. E aí ele disse, não, eu vou te ajudar, vou te ensinar, eu vou bater esteira para ti, vai dar certo. E ficou naquela, dizendo que não era para eu ter medo, que se eu caísse do chão não passava. Pois ele arrasou. Meio bruto ele. Todo mundo tem que ter uma pessoa para incentivar. E aí eu comecei a treinar com ele. E assim, eu comecei na esteira. O que é a esteira? O esteira é a pessoa que faz o trabalho que ajuda quem vai puxar o rabo do boi.
Vocês já viram, né? Vocês já assistiram vaquejada, Sim, né? sim, Você vê que tem dois vaqueiros correndo, né? Uhum. Ali, ele vai só ter o trabalho de puxar o rabo do boi quando chega lá embaixo na faixa. E o outro, que é o chamado esteira, que é o que eu tô falando, ele que é quem faz todo o trabalho do boi, quando o boi sai do brete, ele faz todo o trabalho do boi para colocar o boi na posição certa. Ele é quem embaixa, quem pega, quem levanta o rabo e entrega pro outro. O outro só, quando chega lá embaixo, só faz puxar Ah, menino, tá e igual... fazer valer o boi ou pegar o zero. Minha gente, Pois é. é igual o jogo de futebol. Tem uma pessoa pra tocar a bola pro outro lá pra fazer o gol, não. Todo esporte, considera um esporte, né? É um esporte. Todo vaquejada esporte mesmo. tem os termos técnicos, ela falando aí um monte de coisa. E a gente aqui, eita, que diabo é isso? É muito massa ver Pois isso. é. E passar a se familiarizar um pouco com essa situação. Imagina É a bem- família, tua família tipo, te apoia. No começo não sei como era, né? Te apoiou? Pois é. Esse apoio da família eu não tive muito, não. Porque a minha mãe é muito preocupada e ela nunca foi assistir uma vaquejada pra me ver correndo, porque ela é que tinha medo de eu morrer. Oh, meu Até Deus. hoje ela diz isso. Não, minha filha, eu tenho medo de você morrer. Se você cair É. num cavalo daquele, eu não sei o que eu faço, não sei o quê, então eu prefiro não ir. Aí, assim, mas assim, ela nunca me incentivou assim de ir assistir e tal, ficar lá torcendo. Mas assim, sempre quando eu chegava em casa, ela dizia, e aí? Ficava empolgada, ganhou alguma coisa? Trouxe troféu? Não sei o quê. Ai, vê Como a é que cara foi? Foi filmado? Ela ficava perguntando um monte de coisa. E aí, quando chegava, às vezes ela chegava no trabalho dela, e eu ia, às vezes eu ia deixar ela. E aí o pessoal ficava perguntando, né? Ela ficava dizendo, não, minha filha derruba boi, minha filha é vaqueira. O pessoal, meu Deus do céu, vaqueira mesmo. Ficava aquela coisa. E aí, às vezes, quando eu chegava, eu dizia, é a minha filha, é a vaqueira. Eu disse, meu Deus, mamãe, a senhora já tá dizendo pro povo que eu sou vaqueira. Mas assim, acho que ela não ia assistir muito pra não me dar muita corda, né? Porque ela sabe que se desse corda, eu ia longe. E a vaquejada pra ti é um hobby, né? Considera um hobby? Vaquejada pra mim é um hobby porque, assim, é um esporte muito caro. E, assim, não só pra mim, mas pra maioria das pessoas que participam hoje, é um hobby. Porque, assim, pra gente fazer da vaquejada como profissão, a gente precisa ter toda uma estrutura, né? E aí acaba saindo muito caro. Eu tenho muitos amigos que a vaquejada para eles é uma profissão. Eles têm os patrões deles que patrocinam, que levam um caminhão com toda uma estrutura montada, com vários cavalos, porque eles são aqueles vaqueiros que eles vão ali para vaquejada, quem sabe que eles não vão para brincar, não. Eles vão para ganhar o prêmio, para competir no sério. Gasta muito dinheiro, porque senha de vaquejada não é barato. E aí eles levam a sério mesmo. E ali, porque ali, se eles ganharem, o patrão, eu não sei como é que é a negociação deles, o acordo deles, né? Mas eu creio que o patrão dê pelo menos a metade do prêmio para eles, né? Sim. E aí ele fica com o resto, eu acho que tira a despesa dele, né? Do caminhão, de alimentação, dos dias que passou lá na vaquejada e tal. E o resto eu acho que ele entrega pro vaqueiro dividir com o esteira, a pessoa que esteirou para ele, que ganhou o prêmio. E aí assim eles levam a vida como profissão e vive de vaquejada em vaquejada. Tipo cigano. Fica de um lado pro outro, né? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não para em casa, não. Então conta pra gente das tuas participações também nas competições. Você começar a competir, você falou, né, nessa inauguração que teve da pista. E aí depois, tem muitas participações aí em campeonatos, conta pra gente. Sim, aí depois desse pontapé inicial aí, dessa minha primeira competição, eu fui para várias vaquejadas aqui no Piauí,
já em quase todas as cidades daqui do estado. E já fui competir fora também. Já fui para Bahia, para Pernambuco e para o Goiás. Viagem pro Goiás. É, longe. E aí, para participar, tem que levar teu cavalo, né? Pois geralmente, quando eu ia competir nas vaquejadas aqui mais próximas, eu levava. Mas já essas competições que eu fui mais distante, eu não tava para levar, né? Então, assim, mas essas vaquejadas que eu fui fora do estado, geralmente eu tinha uma pessoa que me patrocinava. Eu fui convidada para ir, né? Tinha um convite. Sim. E aí a pessoa lá já tinha a estrutura, já tinha os cavalos e tal. Então eu só chegava lá só pra competir mesmo e pronto, depois voltava pra casa. Vindo na expectativa de ganhar, né? Na expectativa de ganhar, claro. Que a gente sempre quer ir pra ganhar, né? Apesar de ser um hobby, mas a sorte bater na porta. E você ganhou, né? Ganhou algumas? Ganhei. Inclusive eu fui numa vaquejada na Bahia, uma cidade chamada Tapiramontá, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Cidadezinha do interior da Bahia. E lá foi muito, Ave Maria, nunca me esqueci dessa vaquejada. Foi muito boa, uma vaquejada muito grande na região lá, tinha muita gente, uma estrutura enorme, gigantesca. E lá só tinha eu e outra menina competindo. Lá, no caso, nesse dia, eu tive que competir na categoria junto com os vaqueiros. Porque nessa época não tinha categoria feminina ainda. Então eu fui, foi muito bom. Eu ganhei o prêmio. Que massa! E voltei pra casa competindo com homem, que massa! E ganhou. Ganhei. Trouxe o prêmio. Trouxe o prêmio. Não era com o seu cavalo lá, né? Não. E como você acha que muda muito essa relação? Porque tem o seu cavalo ali que você conhece, já está acostumado e tudo. Como é o processo para ir competir usando outro cavalo? Tem que se familiarizar um pouquinho com ele aí antes. Passar um diazinho assim, só olhando para ele, É nóis, viu? Pois é, tem, né? Tem. Mas assim, geralmente quando a gente vai, assim, quando eu viajava para ir para outra cidade, geralmente eu chegava assim, quase em cima já da competição, né? Mas chegava a tempo ainda de conhecer o cavalo, de pegar, botar a sela, dar um banho e fazer com que conversando com ele, se acostumando e tal, dava uma voltinha e tal, pra ele poder me conhecer, conversar com ele, conversava muito. E aí, na hora, esperava sempre dar certo. Eu acredito que o cavalo, ele é um animal muito inteligente. Ele, assim, facilmente, ele tem uma facilidade muito grande de trocar afeto com a gente. Então, assim, e também de perceber se aquilo é verdadeiro ou não, vocês acreditam? Eu acredito. Porque, às vezes, a pessoa chega e pega, e quer pegar, e quer fazer uma coisa, e eles não aceitam. E já tem gente que chega, nunca viu, nunca pegou, e já chega e o cavalo já fica todo derretido. É aquilo, né? Diz que sente. É uma conexão muito assim, que também eu acho que isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Eu acho que não seja uma coisa técnica. Faz isso que o cavalo vai te aceitar, vai dar certo. Eu acho que é mais uma conexão mesmo. Isso mesmo. De afeto. Então, assim, quando eu chegava, eu ia, conversava com eles, dava uma volta, dava um banho, fazia um carinho, uma coisa, via se ele ia me aceitar. Aí eu dizia, não, aqui vai dar certo. E sempre deu certo, graças a Deus, até hoje. Que massa. Eu lembro daqueles filmes que a gente assiste, que tem uns filmes que a pessoa tem um cavalo lá super arisco, né? E aí a pessoa vai, aí passa o filme todinho tentando virar amigo do cavalo. ou então, tipo, todo mundo tenta pegar o cavalo e ele não aceita ninguém. Aí chega uma pessoa específica
Que aí sim ele vai deixar e vai Pois é. permitir essa proximidade. É bem por aí, é bem desse jeito mesmo. Então que não é só coisa de filme, né? Não, Acontece não. na vida Não, real. acontece. É bem desse jeito. E em relação Muito a... interessante, cara, isso aí. Pois é, eu queria saber mais em relação às competições, porque a gente tinha dúvida em relação às categorias, né? Você já falou que tem as categorias. E essas categorias, como é que a pessoa se encaixa? Em qual categoria? Ela que escolhe, não, eu quero competir. E em relação às masculinas, né? Que tem Tem aspirante, tem amador, tem profissional, Sim. tem master. Agora criaram uma categoria master que é para idosos, que eles dizem, né? Oh, minha gente. Aí Tem pra todo mundo. Pois é, então assim, geralmente desde o início sempre teve as categorias principais, sempre era aspirante, amador e profissional. Essas aí são padrão, sempre teve. Depois foi que surgiu a feminina e a master. Então assim, essas categorias, o vaqueiro é por evolução. Se eu comecei a correr vaquejada agora recente, eu vou participar da categoria iniciante, da categoria que eu falei, aspirante. Isso. Por quê? Porque ali é uma maneira justa. Porque ali eu só vou competir com vaqueiros que são aspirantes. Sim. Todos os vaqueiros que estão naquela categoria, eles são iniciantes. Então, assim, não vai ficar aquela desigualdade de ficar uma pessoa que começou agora com um profissional, né? Então, por isso que existe. Então, as categorias, os vaqueiros são divididos assim. Aí depois vai pro amador, que é quando o vaqueiro já pega uma certa experiência, e depois vai pro profissional. Mas se ele quiser, né? Aí o próprio vaqueiro que, não, eu iniciei, agora eu tô pronto pra ir pra outra etapa. Mas assim, também não é nada assim proibido, possamos se dizer. Se você tiver o dinheiro e você quiser competir com os profissionais, você paga sua senha, eu quero competir com um profissional. Sim. Dá dor na cabeça e vai. Ninguém proíbe, não. As categorias existem assim, para não ficar desigual, né? Para pessoa dizer, eu vou competir com uma pessoa que já corre há muitos anos. Logicamente que ele tem a chance de ganhar muito mais do que eu, né? Sim. Então, é para isso. Mas se a pessoa quiser correr em qualquer categoria e tiver o valor do dinheiro para pagar a senha, ninguém se importa, não. Com relação aos prêmios, a pessoa ganha só o troféu, ou ela tem em medalha, ou tem alguma parte que é em dinheiro, alguma coisa assim? Não, tem sim. Medalha eu nunca vi, não. Porque, troféu. Você não sabe de nada e tem que perguntar. Estamos aprendendo. Claro, pode perguntar à vontade. Geralmente é troféu e a premiação em dinheiro mesmo. Ou então em carro, moto. Geralmente é assim. Carro, moto, dinheiro e o troféu. Então, pra pessoa entrar, o valor de inscrição, assim, é muito, varia. Então, é assim, cada categoria tem um valor, né? Aí varia. Geralmente, a categoria aspirante, o valor das senhas são mais em conta. Já a do profissional já é um valor um pouco mais alto. Aí a pessoa realmente que vive para competir tem que estar preparado para tudo, tem que ter o patrocinador, tem que ter tudo, né? Porque é um gasto e a pessoa tem que ir para ganhar. Pois é, como eu falei, é um esporte muito caro, o investimento é muito alto. Então, assim, os vaqueiros que são profissionais, é por isso que eles vão e levam a sério mesmo e tudo por conta do valor, né? Que o patrão paga, gasta ali rio de dinheiro, mas ele quer o retorno dele. Ele quer pelo menos ter alguma coisa, ele quer ter pelo menos o prestígio de ver que o cavalo dele ganhou, que isso aí é muito importante para eles também, né? E o cavalo dele competiu, o cavalo dele vai ficar muito visado. Geralmente essas vaquejadas muito grandes, elas são transmitidas para o Brasil todo. E aí isso aí tudo para eles
é bom demais, né? É. Então eles investem, mas eles querem o retorno. Eu não servia pra isso, não. Nem é. Muita Mas me diz pressão. bem que... Não, pelo amor de Deus. Me diz bem isso, a média do valor que a pessoa paga. Só assim, por baixo, assim. Só pra saber. Porque assim, me ficou curiosa com o negócio. Geralmente, assim, as senhas aspirantes, elas variam no valor de R$300, 400, 500. Aí a profissional já vai para 1.900, 1.200, 1.500, Isso aí mesmo. dependendo do local, dependendo da vaquejada, às vezes quando é uma vaquejada muito grande, tipo uma vaquejada que é junto com uma exposição, que é um evento, né, grandioso, aí isso aí, às vezes, torna o valor da senha um pouco mais caro. Mas geralmente é nessa faixa, de 300 até 1.500. É aquele lance, né? A pessoa arrecada, quem tá organizando arrecada aqueles valores para depois... Aí já tem a premiação, o valor da premiação que foi anunciado, né? E arrecada os valores para pagar a premiação. Isso. Geralmente tem primeiro, segundo, terceiro. Tem. Até às vezes quarto, quinto. Dependendo do valor do prêmio, eles, quando chega na hora da disputa, que fica só realmente os vaqueiros que correram bem, que se classificaram, eles, quando chega 10, 18, geralmente eles pedem para parar a disputa, porque é pouco para eles, né? Geralmente no final já tá todo mundo cansado, a gente já tá muito cansado, os animais já estão muito cansados, até o gado também já tá muito cansado, então assim, já tá um estresse total, né? E aí, quando eles percebem que o valor do prêmio já tá bom para eles, que dá para parar por ali, eles mesmos pedem para parar. Não, vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer uma coisa. Todo mundo quer rachar, eles falam assim, vamos rachar. Sim. Dá tanto para cada um. Aí, se todos concordarem, aí ali encerra e cada um vai receber seu prêmio e vai embora feliz. Se não, se um disser assim, não, eu não racho, eu não quero, não vamos competir até ficar só um, aí a vaquejada continua, a disputa continua, até ficar o último. Olha aí. Pois é. Eu queria saber sobre o preparo. Como é o preparo da Iracema? Hoje eu vou competir. Aí tu vai mesmo, vai da zona mesmo, coisa toda. Como é esse negócio? Não. É assim, a gente vai... geralmente quando a gente vai pra vaquejada, eu vou passar o final de semana, né? Geralmente, dificilmente eu fui vaquejada aqui. Só eu ia quando tinha aqui o Arrocho Nó, fui algumas vezes. E aqui no parque de exposição, né? Mas assim, quando eu vou vaquejada fora, geralmente eu vou passar o final de semana, sexta, sábado, domingo. Então eu levo a mochila como se eu fosse viajar, a mala como se eu fosse viajar. E aí a gente fica lá numa pousada, ou então até em um caminhão, dependendo se o caminhão tiver estrutura, né? E aí a gente só se prepara de fato na hora que a gente vai competir, né? E aí que a gente vai colocar a calça jeans, botar a bota, botar a espora e tudo, e vai se preparar para competir. Aí depois a gente ainda vai dar uma relaxada, pega o cavalo, dá uma montada, vai ali, faz uma oração, vai se preparando espiritualmente, né? Para poder entrar na pista, porque a adrenalina é muito grande. Imagina. Principalmente quando é uma vaquejada muito grande, que dá muita gente, no horário que eu amo correr, é a única coisa que eu gosto de me aparecer. Eu gosto de correr quando a arquibancada tá lotada. Eita. E aí é uma adrenalina muito, muito grande. Então a gente fica ali meio que se concentrando, entrando em conexão com o animal também, para poder dar certo. E é muito rápido, né? Muito movimento, é muita... É. Aí quando a gente entra na pista ali, é só pedir a Deus para dar certo e ir. Gente. É muito rápido. Aí quando tá ali na pista já esquece mais
o redor ali, né? O povo, você foca mais ali na Justamente, atividade. isso aí parece que quando a gente entra na pista, parece que tá só ali os dois competidores e o boi. A gente não escuta som, a gente não escuta o locutor falando, a gente não escuta, a gente só vai escutar o povo gritando quando chega acaba. lá embaixo. Quando acaba que a gente derruba ou não, né? Aí que a gente levanta, que a gente vai olhar o que o pessoal tá dizendo, se tá batendo palmas, se tá gritando, o que tá fazendo. Parece Muita que quando adrenalina. é muita adrenalina. Junta concentração com adrenalina aí, né? Mas é assim, é impressionante. Quando a gente entra, na hora que a gente entra, que encosta o cavalo lá, que se concentra no boi, que vai observar as coisas, ali parece que o resto se anula. A gente não tá vendo nem tá escutando mais nada, fica só ali concentrado ali. Nossa. É muito bom. E desde o início, a primeira vez que tu competiu, sentiu isso e como é o sentimento? Muita ansiedade, nervoso? Isso se manteve conforme o tempo, por exemplo? Ah, eu já tô experiente, nem Se fico acostumou. nervosa. Como Nem tem mais o pra frio na ti? barriga. Pois é, no início eu ficava muito nervosa. E ansiedade eu sempre tive, né? Mas assim, antes eu ficava sono frio, digo, meu Deus do céu, será se eu vou, será se eu não vou? Às vezes queria até desistir. Mas aí o pessoal falava, não, você não vai embora, você vai, se der, deu, se não der, não deu. Aí, bora ficar incentivando. Aí eu, tá certo, pois vamos. Então assim, no início eu ficava muito assim, nervosa. Mas aí depois que já tava lá dentro, acabava o nervosismo. Mas com o tempo, isso aí eu fui tirando de letra. Aí já ficou assim, já ficou no caso, como eu falei. Eu já gosto agora de competir, eu prefiro competir nos horários que a arquibancada tá lotada. E quando a gente tá iniciando, a gente não quer ver que ninguém veja a gente correndo. Sim. Porque, meu Deus do céu, se eu não botar o boi, o pessoal vai ficar mangando, vai ficar vaiando, vai ficar não sei o quê. É. Então eu não quero que ninguém veja, que se eu errar, só duas pessoas que viram e pronto. É a questão da experiência mesmo, né? A pessoa quando ela já tá experiente, ela tá craque, pronto, ela não tá nem aí, porque sabe que vai dar ela conta. quer ser vista. É. E também, assim, a gente vai tendo aquela consciência de que, assim, ali é um esporte. A gente, por mais que seja profissional, nunca a gente vai só acertar. Ali pode ser o melhor vaqueiro do mundo, uma hora ele vai errar. Então, assim, se ele erra, então, assim, a gente vai criando essa consciência e vai deixando mais essa história de, vão me vaiar, o pessoal vai ficar sorrindo, vai ficar mangando e tal. Então, a gente deixa isso aí um pouco mais de lado, a gente cria uma certa confiança mais. E aí, é assim. Vai pra ganhar, mas aceita o fato de que se perder, Que tá se tudo perder, bem. tá tudo bem, né? Porque nem sempre a gente ganha mesmo. Sim, é Tudo na importante. vida, em qualquer esporte, Sim. sempre é assim, né? Então, Justamente. a gente não pode ficar... Eu, no início, eu ficava muito zangado. Quando eu errava uma coisa, eu ficava, meu Deus, eu errei isso, não acredito. Tanto que eu treinei e ficava me cobrando, né? Mas aí depois eu digo, eu vou relaxar, porque isso aí acontece. Não vai ser todas as vezes que eu vou ganhar, então não vou ficar me cobrando. Até porque isso aqui pra mim é um lazer, é um hobby, não tenho isso aqui como profissão, né? Uhum. Como eu ganho pão. Então, fui relaxando mais. Quando a gente se cobra muito, faz atrapalhar, né? Você Atrapalha. já vai muito... A ansiedade fica por cima, o nervoso. Isso. É. Mas aí, hoje em dia, como você já mencionou várias vezes, é um hobby, né? E como você equilibra esse hobby com a tua vida, os teus corres? Tipo, como é que as competições? Eu compito de tanto em tanto, quando aparece alguma... Pois é, isso aí. Antes de eu ser mãe, antes de engravidar, e aí eu tinha uma vida mais livre, né? Com certeza. Então, assim, durante a semana eu tinha os meus afazeres, né? E tudo, e fazia tudo direitinho. Eu sempre soube dividir as coisas, né? Dividir também quando tinha vaquejada que eu não podia ir por algum motivo mais importante, alguma coisa, eu não ia. Eu sempre ia, só quando dava certo mesmo. Mas assim,
a vaquejada é um esporte que, assim, é como se fosse uma família sem ser a família da gente de dentro de casa. Eles são muito acolhedores. Então, aconteceu várias vezes de chegar um final de semana e ter uma vaquejada em alguma cidade e o pessoal me ligar e dizer, tu vai, não sei o que. Eu digo, não vou não sei o que. Tô meio quebrada. Ou então dizer, não, eu vou fazer isso, não sei o que, meu carro tá com um problema e tal. E a pessoa dizer, não, pois vamos, não sei o que, eu te ajudo, eu te levo, não sei o que, eu te dou carona, chega lá, tu fica com a gente, se preocupa não sei o que, eu vou te arrumar cavalo. O pessoal dá um incentivo. Os melhores amigos. Então assim, aí quando eu podia, eu digo, pois tá bom, pô, então eu vou. Aí ia. Mas eu sempre soube dividir, né, a minha vida do dia a dia com o hobby. Mas assim, sempre a minha escolha era ir pra vaquejada. De muito difícil eu sair aqui em Teresina pra ir pra uma boate, pra ir pra uma coisa assim. Nunca gostei muito. Meu negócio era estar final de semana na vaquejada. É uma paixão mesmo. Já teve algum perrengue, Iracema? Perrengue daquele assim, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso. A mulher já teve um... A gente adora histórias de perrengues Já aqui. teve um que... Esse eu acho que eu não vou esquecer nunca. Teve uma vaquejada num sítio aqui na Estrada de União também. E lá é um terreno que... Vocês sabem que ali tem um canavial, né? Ali na Convap. Sim. E aí essa vaquejada era em um sítio... Era em um sítio no meio dessa plantação de cana. No meio lá da Convap. Minha gente. E aí eu fui com 2 amigas minhas. E assim, tinham feito a senha. E assim, quando a gente faz a senha, que é tipo um ingresso pra gente correr, tem a hora, né? Tipo assim, tua senha tu vai correr tal hora, 5 horas da tarde e tal. E eu saí altamente atrasada daqui de Teresina, fui pegar minhas amigas pra ir. E aí, quando chegou no caminho, a gente se perdeu no meio daquela cana. Meu Deus! Meu Deus. E foi escurecendo e tudo no escuro. E a gente olhava, cana pra um lado, cana pro outro. Meu Deus do céu, vamos morrer bem aqui. E não vamos chegar nessa vaquejada. É difícil até pra se achar. Eu não tem nenhum clarão, assim, um lugar que você diz assim, não, é bem ali, naquele clarão ali. Não existe isso, não. Não, tem, mas é porque ali é muito grande. Realmente. Geralmente, o que era que a gente fazia? Quando era noite, a gente parava, desligava o carro e ficava escutando. E aqui tinha um grito, uma cor. Geralmente a gente escuta o locutor chamando, né? Vai longe, o eco vai longe. Mas nesse dia a gente não escutava nada. Disse, meu Deus, será se eu tô no caminho certo? Será se a gente errou? E agora? Vamos passar a noite todinha aqui nesse caminho. Já pensa em 1000 coisas. E as meninas tudo com medo e tal. E, meu Deus do céu, e agora vamos para amanhecer o dia. E com medo de sair caminhando, porque não sabe o que tem ali no meio. Se ia aparecer bicho, se ia aparecer um doido, se ia... Menino, foi um perrengue esse aí, eu nunca vou me esquecer não, esse dia aí. Mas graças a Deus é muito bom. Passou um anjo, uma alma divina lá de bicicleta, um senhorzinho. Aí o senhorzinho, moça, a gente tá perdido. Onde é que tá tendo uma vaquejada aqui? Moça, lá do outro lado. Você vai por aqui assim, bora. Vai me seguindo aqui que eu vou lhe deixar na metade do caminho. Minha gente. Aí foi, deixou e aí deu certo. A gente encontrou. Um anjo mesmo. Um anjo, né? Porque, meu Deus do céu, aquele ali você não tem noção quanto aquilo ali é imenso. Eu já fui lá uma vez, mas eu não tenho nem noção do tamanho, porque eu não acho que eu mandei tudo, não. E tem umas passagenzinhas que é só assim mesmo de começar a terminar um lote de cana para começar a outra, né? E ali você entra, é um labirinto. Minha gente. É um labirinto. Você fica assim, eu digo, meu Deus do céu, eu vou ficar pensando naquele filme de terror que a gente assiste. Maria. Sinais. Mas chegou a tempo de disputar. Pois é, cheguei em cima da hora, mas cheguei pedindo, meu Deus, me espera. Eu tô aqui, eu cheguei. Porque senão eles passam o outro na frente da gente, e aí a gente... Perde a vez, né? E a gente vai pro final da competição. Ixi. Ainda bem que não perde, né? Eu pensei que a pessoa nem poderia mais competir. Não, perde não. Geralmente quando a pessoa se atrasa, quando não chega
na hora de competir, na hora certa, geralmente tem uma categoriazinha que eles chamam o rabo da gata. Não me pergunte por que esse não, porque eu não sabia responder. Rabo da gata. Aí, geralmente, todas as pessoas que perdem o horário, os vaqueiros que perdem o horário, eles vão correr nessa categoria no final. Depois que todo mundo correr, aí eles vão chamar o rabo da gata. Os bichinhos, os Gente. atrasados. Mas a gente não perde, não. Ô, mulher, se perdesse, era muito frustrante, né? Pois Né? é. Porque a pessoa paga caro pra poder E competir. todo um preparo e É. a pessoa toda... vou competir, aí chega lá. Não, perde não. Ah, que bom. Tem mais algum perrengue? Só era isso mesmo. Não, é porque ela não tá lembrando, que É. certamente deve ter. Que eu me lembro, só tem esse, que eu não vou esquecer nunca. Mas não tô lembrando de outro, não. Mas esse aí, além de perrengue, ele foi... Tipo, a pessoa ia ficar com medo mesmo. Não tem como não ficar com medo, porque no meio do canavial, anoitecendo... Meu Deus. É. Foi, É, Miriam. muito- Eu tava vendo aqui a produção. A produção tá mostrando o tempo pra gente. Foi, tu viu? Eu vi. Pois é. Não, então, a gente quer saber agora, você teve um filhinho, né? Sim. Teve um filhinho. Sim. E aí, como vai ser esse preparo pra voltar? Quer voltar a competir? Sim, quero voltar, eu pretendo voltar agora no final do ano. Quero ver se vai dar certo, se eu vou conseguir organizar as coisas direitinho para começar a treinar já para poder competir no final do ano na Expoap. Além ali do treino com o cavalo, você acha que precisa um preparo físico também, de estar ali, fazer atividade física? Como é? Olha, assim, o preparo físico não é que ele seja assim essencial para você participar, né? Para você correr. Mas assim, ele é muito, muito importante. É muito importante porque assim como qualquer outro esporte, a vaquejada também, o fato de você ficar em cima do cavalo e ter que se movimentar muito em cima dele, ele andando, ele correndo, né? Isso aí exige de você Força, técnica. um né? preparo físico Até pra respirar, bom. Né? É técnica misturada com força. Então, assim, é muito importante que tenha. Ajuda muito. E aí você se prepara, né? Sim, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de fazer academia e tudo, independente da vaquejada. Mas assim, hoje eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi juntar os dois. Hoje, eu acredito que hoje em dia tenha alguns personagens que eles já estão fazendo treinamento específico para vaqueiro, tu acredita? Eu acredito. Eles têm que fazer isso mesmo, né? Porque a gente se capacitar para essas muito coisas. o A braço, gente tem né? que fortalecer muito a musculatura do abdômen, a musculatura do braço e também a questão da força, né? A gente tem que trabalhar muito isso aí. Eu fico pensando na perna, porque na perna você você tá se segurando de certa forma ali, né? Então você tem que ter muita força na perna também. A perna, a perna, no abdômen, no braço, isso aí tudo realmente são as partes que mais existe da gente assim na hora de competir. Quando a gente não tem muito assim um preparo, fica muito dolorido. Eu imagino. E as quedas mesmo. Teve muita. Pois as quedas, já tive umas quedinhas já. Mas já se machucou? Assim, não sério, mas assim, uns machucados, umas perninhas roxas aqui, uma coisa ali, já tive várias vezes. Anda muito com roxo, né? As pernas principalmente, as canelas aqui, geralmente, quando eu chegava da vaquejada, que eu chegava em casa, geralmente eu caía ou eu me machucava, eu ficava andando de calça. Era pra minha mãe não ver. Se ela olhasse e visse que tinha alguma coisa, vendo? ela já ficava dizendo. Ainda hoje ela disse, se eu tiver minha mãe, minha mão tá doendo. Ela disse, tu sabe o que é isso aí? Isso aí é por causa da vaquejada que tu corria, não sei o quê. E tu puxava do boi e quebrou os dedos. Ela disse, não tem nada a ver, né? Ela faz muito tempo, mas toda vez ela leva pra esse lado. E aí, assim, já peguei muitas quedas, mas graças a Deus nenhum assim de ter que
ir pro hospital, e coisa mais séria não. Só queda normal. Glória a Deus. Deus abençoe. Tu acredita que a gente aprende até a cair? É importante isso daí. Na hora parece que assim, a gente vai assim e fala, não, vou cair assim, porque vai machucar menos. E também aquela areia da pista, ela também, assim, né? Que amortece. Não dói, mas é assim, não é a dor, né? Igual, lógico, você cair num cimento, numa coisa bem mais sólida, né? Mas é bem menos dolorido. É isso. Se acontecer algum tipo... Agora eu vou fazer a última pergunta. Já acabou, né, produção? Não, acabou Pode não? apertar, Ótimo. vontade. Com relação a esse negócio de queda, se tiver queda, coisa séria, tem equipe lá de socorro, né? Sempre sim, tem, né? Sim, tem. Sempre fica uma ambulânciazinha ou um pontozinho, um postozinho de saúde, um standzinho de saúde e atendimento médico. Sempre tem. Para caso de acidente. Já viu coisa feia? Acidente feio, assim, Já. nessas competições? Já. Assim, não com pessoas. Não, acho que com pessoas eu vi umas 2 vezes. Mas já vi mais com animais. Uhum. Os animais mesmo, os animais tá competindo e correr o risco e acontecer de topar e cair e o animal morrer ali na pista, competindo. Oh, meu Deus. É triste. É triste. Dependendo do jeito que o animal cai, né? Geralmente pode levar a óbito na hora. Às vezes cai com o pescoço virado, aí quebra, né? Aí, geralmente acontece, eu já vi. Todo mundo fica desolado, né? Não, Situação dessa. Eu digo que só não acaba o evento mesmo, porque em si vai já dar um evento muito grande, que envolve muito dinheiro, né? Muita gente tá ali levando a sério e tal, então acho que não acaba mais por isso, mas fica assim, em outro clima. Com certeza. Porque é como eu falei, é um esporte que todo mundo se conhece, é uma família. Quando eu chego, conheço todo mundo, já chego, vou no caminhão, vou em outro, falo com uma pessoa, todo mundo, nasceu, não sei o quê. É como se quando a gente chega na casa de um parente. Sim. Uhum. Então, assim, como todo mundo conhece todo mundo, na hora que acontece uma coisa assim, aí todo mundo fica Desolado, né? desolado, fica todo mundo pra baixo e com aquele climazão chato mesmo, aquele clima bem ruim. Não vou Vai acabar com esse clima de coisa, não, né? Não pode. É porque eu fiquei assim, pensando... Todo mundo ficou triste, assim. Não, eu quero Pela falar... morte do cavalo. Pois é. Meu Deus. Não, para dar uma animadazinha assim pra finalizar, você tem muitas botas. Eu vi aquela... A Natalina usa TikTok, mas tem uma trend lá que aí o pessoal bota pra vaquejada, eu vou, não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal bota o pé e aparece de botinha, assim. Eu acho muito chique. Aquelas botinazinhas tem, mas geralmente é assim, eu vou usando, aí quando eu vejo que não dá mais, Se acabou, eu jogo fora. Oh. Já vou maciando. Até porque só vai pra exposição, só vai pras vaquejadas mesmo, né? Porque pra usar aqui em Teresina, sem condições. Não tem condição não. Só quando vai competir, e quando vai competir, porque não faz sentido, assim. Aí a bichinha trabalha. É porque, assim, tem gente que fala assim, vai ter uma vaquejada tal. Eu já vi cidade, assim, do interior. Tem umas meninazinhas que elas vão todas a caráter, né? Parece que elas vão com rodeio mesmo. Sim. Bota lá no joelho. Quando eu era criança eu tinha minha botinha tudo. pink. Então, assim, elas vão bem a caráter, né? Sim. Mas, assim, a gente as vaqueiras mesmo, elas não vão. Se você chegar e não for na hora que a categoria tá participando ali, tá entrando pra correr, você não sabe nem quem é vaqueiro e quem não é. Porque a gente fica bem à vontade. A gente fica mesmo de shortinho, de chinelo, achei que já ficava a caráter. Não, a gente só se prepara na hora que vai competir. Eu só ia querer me aparecer. Eu também. Já ia toda... A primeira coisa que eu ia pensar era na bota. A bota tinha que ser, né? A bota. Eu tinha muita amiga, que às vezes ela
As que nunca tinham ido, né? Não conhecia. Dizia, vamos, tal, Iraçaí. E aí, como é que eu vou? Eu digo, oxe, vai normal. Vai de short, de chinelo. Tu quer ir como? Não, mulher, tem que botar uma bota, não sei o quê. Eu digo, não, mulher, não precisa disso, não. Tu não vai fazer nada, tu vai competir, tu vai pro show. Mulher, vai à vontade, não sei o quê. Mas mesmo assim, vez em quando tinha uns que chegavam lá toda, não, eu quero ir parecendo uma vaqueira. Eu digo, mulher, para com isso, que a vaqueira nem anda desse jeito. Uma vez eu fui fazer uma matéria, bichinha. fui fazer uma matéria na Expoap, indicado por ela, assim, porque era para falar sobre mulheres que trabalhavam com agropecuária, essas coisas, né? E aí, quando eu cheguei lá, logo eu procurei por ela, mas não tinha chegado ainda. Então, eu falei com outra vaqueira, aí eu fui procurar uma veterinária, uma mulher que vendia um leite zero lactose, porque o gado dela era especificamente para aquilo dali, eu achei sensacional. E, assim, várias coisas que a gente estava conversando ali, eu estava procurando personagens para minha matéria, né? Mulher, eu tava de tênis. A urbana, né? A pessoa que é urbana, ela por isso que eu disse que teve uma vida assim. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Por quê? Eu super urbana. Cheguei lá na Expoap de tênis. Mulher, eu pisei na lama. E aí, assim, um lamaçal danado. Eu tinha que chegar para procurar. Cadê ela era, meu Deus, ela não era veterinária mesmo, eu tava procurando. E foi uma confusão para poder chegar lá. E aí tinha boi no meio do caminho e eu com medo. Aí tinha um pessoal lá num caminhão longe, eu dizendo, moço, eu quero passar pra aí. Mas tinha um gado assim, mas eu tô com medo. Não se preocupe não. Aí quando eu olhei assim, um bicho tava assim olhando pra mim, fala, me deu não. Olha, eu fiquei horrorizada. E meu tênis não serviu pra nada depois. Eu acho que é interessante a pessoa botar uma bota mesmo. Porque meu tênis não prestou mais. Não, até que aquela bota que eu chamo de botina, né? Que é aquela botinha cano curto. Ela ali não tem... É até essencial que você bote, porque tem muita lama, tem muita terra. Tem gente que não gosta de terra nos pés, né? Assim, mas tem gente que bota aquela botona mesmo de rodeio. Na lama que eu pisei... caracterizado. Sim, a lama que eu pisei, se eu tivesse de sandália, a sandália tinha ficado lá e meu pé tinha saído. Porque era uma cola. Ela falando aí dos trajes, eu tenho uma memória de criança. Não sei o quão real essa memória é, porque o pessoal diz que às vezes a criança tem uma memória que nem é de verdade. Alguém falou alguma coisa, a criança criou uma memória. Eu tenho uma memória que eu tinha uma bota rosa e eu usei uma vez pra ir numa vaquejada. Pink. Mas tinha que ir, né? Tinha que ir. Ela tinha que se aparecer. Tinha que ser rosa a bota. Pink. Eu só tenho essa memória. Porque na minha cidade, eu não sou de Teresina também, na minha cidade tem a tradição de vaquejada também, todo ano tem a vaquejada tradicional. E eu lembro de, nesse período, a mãe comprar uma bota pink pra eu usar e ir lá. Adorou, Qual é a arrasou. cidade, Ted? Qual cidade? São Raimundo. São Raimundo Nonato. Deixa eu ver se eu fui lá já São Raimundo Nonato. Não, São Raimundo Nonato não fui, não. Aí depois vai ter que ir. Depois, quando tiver, eu já vou mandar aqui pra Me Iracema. convide. É porque assim, essa questão do traje também, as pessoas elas associam muito assim, vaquejada a rodeio. Sim. E são esportes diferentes, né? Então, assim, a forma de se vestir também é totalmente diferente. A vaquejada é um esporte nordestino. É daqui. Eu já fui vaquejada no Goiás, mas porque, assim, eu creio que isso aí chegou até lá por conta de pessoas daqui que foram para lá, que levou essa cultura para lá. Porque esse esporte é daqui, né? Então, assim, são coisas diferentes. Porque, geralmente, no rodeio, se você vê em São Paulo que tem, né, lá aqueles eventos de rodeio, o pessoal vai todo mundo mesmo mascarado de botona. O pessoal que vai de cintão, pra Barretos, né? De Barretos, vai de chapéu e tudo, vai todo mundo bem. E já que aqui não, aqui o pessoal vai bem à vontade mesmo pra vaquejada. Acho que até por conta do clima, né? O clima aqui não contribui muito pra gente andar muito arrumado, muito empacotado, né? É verdade. Eu ia falar, você
não tem um perfil profissional, né, em relação a seja sendo nutricionista, que ela também é nutricionista. Que a gente nem falou no assunto, porque, né, era muita coisa. Não, porque no final a gente sempre pede para a entrevistada se divulgar. Mas, se você não tiver um perfil profissional, que ia dizer, dá o seu @ para te seguir. É um @ do Instagram. Você quer dar? Aí posso dar @IMB_. Eu acho que é isso. É porque eu tenho 2. Tem 2. Eu tenho um profissional e tenho o meu pessoal, né? Mas deixa eu ver aqui. Aí, se não tiver lá nenhuma fotinha da Iracema na vaquejada, tal, você pode mandar pra gente, que a gente vai postar nos nossos stories pra pessoa ver como é que você fica caracterizada. Irá_MQS. Pronto, a gente vai marcar lá bonitinho. Pode ser isso. Já estamos encerrando o episódio de hoje, mas foi um prazer conversar com você, Iracema, saber muito sobre esse mundo que eu sabia pouquíssimo. Então foi um prazer aprender tanta coisa. Te admiro demais por toda a garra, todo o empenho, toda a paixão por esse hobby que é massa demais. É massa. Mas na hora que eu pensei nela, isso aí tem que ser ela mesmo. Tem que ser, porque ela vai contar muita história boa pra gente. Obrigada, Iracema. Não, obrigada a vocês pelo convite. Como eu falei antes, muito feliz de ter vindo aqui. E espero vir mais vezes, né? Porque falamos só da vaquejada agora. Depois a gente pode falar de outras coisas. Tem os outros tópicos. Obrigadão. Encerrando aqui pra... Em 1 hora. Boa. Não dá. É muito rápido. Encerrando aqui, Papo Feminino tem roteiro, apresentação e produção de Natália Araújo, Miriam Oliveira, edição de nosso técnico, editor de áudio, de vídeo, cinegrafista, Madioli Moreira, e auxiliar de produção Vitória Ribeiro aqui com a gente. Agora estamos com parceria da Manu Confeitaria com a gente. Vamos comer um lanchinho daqui a pouco, tá bom? Um bolinho, salgadinho muito bom da Manu Confeitaria, delícia, que você também pode pedir. Segue lá no @Manu Confeitaria, Manu com H no final, MANUH. Vai aparecer aqui o @ bonitinho. E entre em contato com elas, faz o teu pedido também, porque é muito gostoso. É ótimo, eu já estou esperando pelo momento. E a gente pede que você ajude a gente a engajar o episódio do Papo Feminino. O Papo Feminino também. Se inscreve no canal, curte, compartilha, escuta até o final. Maratona aí, tá bom? Maratona que é ótimo. Só tem história boa aqui. Obrigada, Iracema. É isso. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.